Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, começamos mais uma aula. Nessa aula, inauguramos o assunto conjuntos. Começamos do absoluto zero, a teoria de conjuntos, e você aprenderá tudo o que você precisa para resolver qualquer questão de prova de concurso público. Repito, qualquer questão de prova de concurso público. Para isso, eu preciso que você assista com muito cuidado e muita responsabilidade essas aulas inaugurais, as primeiras aulas de conjuntos. Pode ser que você olhe aqui na aula algumas coisas que você já conhece, alguns conceitos que você já viu. Não pule. Por que não pule? Porque você acha que sabe, você acha que aprendeu, mas provavelmente não aprendeu corretamente. E eu vou orientá-lo agora de tal maneira que você aprenda de verdade, que você realmente aprenda o que é a teoria de conjuntos, para que quando nós chegarmos em questões, quando nós chegarmos nas partes mais difíceis, você tenha base para responder as questões. Quando você aprende meia boca no começo, quando você aprende mais ou menos no começo, quando chega na hora de resolver questões ou quando chega na parte mais difícil, aí você treme na base, você não consegue evoluir. Por que não consegue evoluir? Porque você não tem capacidade? Muito pelo contrário, você é muito capaz. É porque falta suporte, porque não ensinaram da maneira correta na parte mais fácil. Tem muito professor que, como a parte é mais fácil, como o começo é mais fácil, ele meio que passa muito rápido. Ele não dá atenção aos detalhes que deveria dar. E é claro que eu não faço isso, né? Então a gente começa agora como deve ser a teoria de conjuntos. Coloco na sua tela, vamos que vamos, teoria de conjuntos. Johnny, o que é um conjunto? Meu irmão, a matemática tem dificuldade, ou certa dificuldade, em definir o que é um conjunto, mas uma ideia intuitiva vale para nós. A ideia intuitiva é a ideia de coleção. Vamos então aqui, de maneira totalmente informal, combinar o seguinte, que a partir de agora, conjunto será um grupo, uma coleção de elementos que possuem pelo menos uma característica em comum. Johnny, é assim que a matemática define? Não é bem verdade. Como disse a você, a matemática tem algumas dificuldades em definir ou ter uma definição única para aquilo que é conjunto. Mas para nós conversarmos aqui não tem problema. Grosso modo, dizemos que conjunto é uma coleção de elementos, podem ser números, podem ser pessoas, podem ser objetos também, não tem problema. É uma coleção de elementos, e aí, se você não sabe, matematicamente, quando nós falamos elementos, pode ser qualquer coisa. Pode ser objeto, pode ser pessoas, podem ser números também. Fechou? Portanto, é uma coleção de elementos que possuem entre si pelo menos uma característica em comum. Ok, o que é importante sobre isso? Que você aprenda a linguagem dos conjuntos. Muita gente não aprende matemática de verdade porque não aprende o vocabulário, não aprende a linguagem matemática mais, digamos, rigorosa. É muito difícil? Não, pelo contrário. É uma linguagem bem fácil de você aprender, mas eu preciso que você aprenda e nós começamos agora. Porque você pense bem, uma coisa é nós conversarmos matemática, uma coisa é nós falarmos sobre matemática. Dou-lhe um exemplo. Qual é o conjunto dos carros que você possui? Aí a pessoa diz assim, eu tenho um Gol e eu tenho um Palio. Legal, então ela tem dois carros, um Gol e um Palio. Fechou. Então isso é um conjunto, porque são dois carros que ela possui. Conversar é muito fácil. O problema é colocar isso no papel. E a sua prova não é falada, a sua prova é escrita. De tal maneira que nós temos que aprender como falar matemática, mas também como escrever. E é na hora de escrever matemática que nós temos dificuldade. Suponha que eu pergunte assim para você, você possui filhos? E a pessoa diz, sim, possuo filhos. Eu tenho 3 filhos, prof. Eu falo, que legal. Qual é o nome deles? Ana, Bruno e a Carla. Ah, que bacana. Ana, Bruno e a Carla. Então, é um conjunto de filhos. Eu perguntei para ela, trocando aqui o vocabulário, o conjunto dos filhos dessa pessoa. E ela respondeu para mim que o conjunto dos filhos dela é formado por Ana, que é um elemento, é formado por Bruno, que é o outro elemento, e é formado por Carla. Beleza. Essa conversa, sem problema nenhum, tranquilidade. Só que na hora de nós escrevermos, haverá algum cuidado. Parece muito com a língua portuguesa. Aquela gramática mais formal, aquela gramática mais ferrenha, aqueles cuidados com as palavras, com as vírgulas, com os acentos, com as conjugações, ela é muito mais importante na escrita
do que na fala. A fala é muito mais fácil. Não há tanto problema se você errar ali uma conjugação quando você está conversando, porque o importante é a comunicação. Agora, quando você vai escrever português, aí, meu amigo, o rigor, o cuidado, a gramática tem que ser seguida. E a mesma coisa acontece com a matemática. O que eu farei agora é ensinar você a escrever conjuntos. Como que você põe no papel essa linguagem de conjuntos que você já usa no seu dia a dia, e o nome disso é representação. Como que você representa um conjunto? Como que você escreve no papel um conjunto? E aí nós temos três possibilidades. Você pode escrever por extenso, pode escrever por propriedade ou pode escrever por diagrama. Sempre que você for escrever um conjunto, sempre que você for pôr no papel um certo conjunto, usaremos uma dessas três possibilidades. Falo para você agora uma delas. Começamos então com a por extenso. O que significa representar um conjunto por extenso? Significa, escrever todos os elementos desse conjunto. Quando você representa um conjunto por extenso, você irá escrever um a um dos elementos desse conjunto. É muito legal e muito prático, porque, aliás, é muito legal porque você visualiza todos os elementos. Não é tão prático assim quando nós tivermos um conjunto muito grande, porque se o conjunto for muito grande, dará trabalho escrever todos os elementos. Imagine que eu fosse criar o conjunto de todos os habitantes do Brasil e eu quero que você escreva isso por extenso. Nós teríamos que escrever o nome de cada um dos habitantes do nosso país, e certamente não é uma coisa prática, certo? Alguns cuidados e regras aqui são muito importantes para nós. Por exemplo, sempre que você inicia um conjunto, você coloca uma chave. E sempre que você termina o conjunto, também nós colocamos uma chave. Detalhe, não pode ser parênteses, não pode ser colchete. Obrigatoriamente deverá ser uma chave. Ô, prof, que frescura, hein? Vamos falar a verdade? Chave, colchete, parênteses, tudo a mesma coisa. Não é, cara. Em matemática, a chave tem um significado, o colchete tem outro significado e o parênteses, outro significado. Em conjuntos, quando você for escrever um conjunto, obrigatoriamente tem que ser chave. Se você colocar colchete ou parênteses, é outra coisa, não é mais apenas um conjunto. Por isso, obrigatoriamente você coloca a chave. Quando você põe os elementos lá dentro, nós temos que separá-los. Para separá-los, podemos usar vírgula ou ponto e vírgula. E é muito importante que você nomeie o seu conjunto, dê um nome para ele. O nome dos conjuntos sempre é uma letra maiúscula do início do alfabeto. Então eu quero que você faça o seguinte para nós. Exemplo, letra A igual. O que é essa letra A que você vê aqui? Essa letra A que você vê aqui é o nome do conjunto. O nome do conjunto é letra A. Credo que estranho, né? Porque nome deveria ser outra coisa. Entenda, o matemático é alguém prático. Eu não vou ficar inventando um nome complicado. Ah, eu tenho um conjunto aqui. Que nome que eu dou para ele? A. Ah, mas se forem dois conjuntos, não tem problema, o primeiro é A, o segundo é B. Ah, mas se forem três conjuntos, tranquilo, o primeiro é A, o segundo é B, o terceiro é C. Letras maiúsculas. Para que você represente um conjunto, o combinado é que use letras maiúsculas do começo do alfabeto. A, B, C e assim por diante. Legal? É obrigatório? Não é que seja obrigatório, mas é o padrão de comportamento. Beleza. Aí eu quero que você perceba agora os separadores. Eu tenho vírgula, outra vírgula, outra vírgula, outra vírgula aqui. Então eu estou separando os elementos por vírgula. Quem são os elementos do conjunto? Letra A, letra E, letra I, letra O, letra U. E muito importante que você também visualize que eu comecei com uma chave aqui no começo e eu terminei com uma chave aqui no final. O que eu estou falando é que existe um conjunto cujos elementos são as letras que você vê aqui dentro. Essa é uma forma de você representar o conjunto denominada por extenso. Você escreveu cada um desses elementos. Beleza, prof? Tranquilo. Acho que entendi o que você quis dizer. Aqui nesse caso, nós vamos falar basicamente assim. A letra A é um elemento do conjunto. A letra E é outro elemento do conjunto.
A letra I é outro elemento do conjunto. A letra O é outro elemento do conjunto e a letra U é outro elemento do conjunto. Atenção agora para essa linguagem aqui. Quando nós temos a letra A sendo o nome do conjunto, se eu escrever assim, ó, letra N, parênteses letra A, eu estou me referindo agora ao número de elementos desse conjunto. Quantos elementos tem lá dentro? E aí eu quero que você cuide com o seguinte: quantos elementos tem-se aqui dentro? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5. O número de elementos do conjunto A é o número 5. Essa letra N aqui no começo, em conjuntos, significa número de elementos. E é importante que você já saiba disso, para que você fique tranquilo na hora de você responder questões. A letra A representa o conjunto, os elementos que fazem parte dele. Se eu coloco letra N e a letra A entre parênteses, não quero mais saber quem são, quero saber quantos são os elementos desse conjunto. Beleza. Uma segunda possibilidade é você usar a representação por propriedade. Essa regrinha aqui aparece muito em prova na hora de resolver questões. Mais adiante você perceberá que usamos muito essa regra por propriedade. O que significa isso? Que você não vai escrever os elementos um por um. Normalmente, quando nós temos um conjunto muito grande, quando nós temos um conjunto com muitos elementos, não é prático, não é viável que eu escreva um por um dos elementos. Dá muito trabalho, demora muito. Aí eu uso uma alternativa. Eu escrevo uma regra que traduz aqueles elementos. Através de uma regra curta, eu consigo traduzir os elementos que estariam lá. Então eu dou um exemplo aqui e explico melhor. Quando nós usamos a representação por propriedade, nós vamos descrever os elementos por meio de uma regra. Essa regra tem que ser clara, bastante bem escrita, de tal maneira que não falte nenhum elemento e não sobre nenhum elemento. Olha o exemplo que bacana. Lembra aquele conjunto da tela anterior? Lembra o conjunto que você via aqui, ó, esse conjunto? A, E, I, O, U. Você percebe que são justamente as vogais do alfabeto. Eu poderia escrever ele da seguinte maneira: o conjunto A vai ser igual a X. Não fique nervoso, fique calminho. Quem que é essa letra X aqui, Johnny? Essa letra X são os elementos do conjunto. E aí você pergunta, peraí, mas quem que é esse X aí? Essa letra X é quem? E aí depois da barra eu traduzo para você. Essa barra que ficou aqui, ela significa tal que. Eu colocarei aqui para você o significado dela. A leitura matemática dela é essa aqui, ó, tal que. A linguagem ou a tradução dela poderia ser a seguinte: X tal que, X de forma que. E aí, depois da barra, haverá uma explicação para você. Então, a linguagem aqui seria assim: o conjunto A é igual a X. X são os elementos. Tal que, de forma que, X é igual a vogal. Perceba que essa explicação que eu dei para você aqui, ela vem no singular. Mas você pensa em todas as possibilidades. Então, traduza comigo da seguinte maneira. Pera um pouquinho. Quem é que são as vogais? X é igual vogal. Quem são as possibilidades? A letra A é vogal. A letra E é vogal, a letra I é vogal, a letra O é vogal, a letra U é vogal. Perceba que essa regra, ela consegue dizer para nós exatamente quem são os elementos do conjunto. Você não precisa escrever, basta que você pense nesses elementos aqui. E a maneira que nós escrevemos em matemática é essa mesmo. Você começa colocando esse X aqui. Esse X significa, são os elementos. Olha, o conjunto A igual. Aí coloca uma chave, obrigatório, X. Aí alguém perguntaria, tá, mas quem que é esse X? Aí você põe uma barra, como se dissesse, vou explicar.
E aí depois da barra você explica quem é a letra X. Aquela regra nos dirá quem são os elementos que fazem parte do conjunto. Perceba que é um jeito prático, porque por maior que seja o conjunto, a regra consegue traduzir de maneira muito rápida para nós, e daqui a pouquinho eu farei uma série de exemplos importantes a esse respeito, do jeito que cai em prova de concurso público. Fechou? Eu antes apenas explico a você a outra possibilidade, que é essa aqui, que é o famoso diagrama. O que é você representar um conjunto por diagrama? Insere-se os elementos soltos dentro de uma figura geométrica. Essa figura geométrica poderia ser um quadrado, um retângulo, um triângulo, uma elipse, poderia ser um círculo. É bem verdade que normalmente usamos círculos ou elipses, mas poderia ser retângulo, poderia ser quadrado, é qualquer figura geométrica fechada. É uma figura geométrica fechada e lá dentro você põe os elementos do conjunto. Dê uma olhadinha aqui, ó. O conjunto A é igual a, E, I, O, U. Eu larguei aqui dentro os elementos do conjunto A. É muito comum que nós usemos isso quando vamos resolver problemas. Na parte inicial usaremos pouco. Agora, eu vou treinar você da seguinte maneira. É muito comum nós termos questões em matemática, lá nas provas de concursos públicos, onde o autor traz um certo conjunto e esse certo conjunto ele é por propriedade. E para você poder responder a questão, você tem que traduzir quem são os elementos que estão ali dentro. E aí eu vou treiná-lo agora nas principais situações. Dê uma olhadinha comigo. Suponha que você encontre esse conjunto em uma prova que você está resolvendo e eu pergunto, quem são os elementos que fazem parte desse conjunto? Observe o começo para nós aqui. O conjunto A vai ser igual a X. X são os elementos desse conjunto. Aí você pergunta assim, tá, mas quem é a letra X? E eu começo. A letra X pertence aos números naturais. Essa letra N que você vê aqui, ó, ela representa os números naturais, e aí, claro que eu faço questão de lembrar a você quem são os números naturais. Quando nós falamos para você letra N maiúscula, nós estamos falando desses números aqui, ó. Começa pelo 0 e aí nós vamos aumentando até o infinito. São os números redondos, não negativos, iniciados pelo número 0. Os naturais significam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Veja que eu estou dizendo que os elementos do conjunto, os elementos X, pertencem aos números naturais. São números desse conjunto aqui. Beleza. Você já sabe, por exemplo, lendo essa informação, você já sabe que no conjunto A não haverá número quebrado. Você já sabe também que no conjunto A não haverá número negativo. Você já tem algumas noções. Só que aí um cuidado importante. Ô Johnny, peraí. Só que quando você fala para mim que os elementos do conjunto são do conjunto dos números naturais, tudo bem, são esses valores aqui. Só que eles são infinitos. É para colocar todos e aí que entra uma segunda regra. A segunda regra é essa aqui, ó. O X, ele fica variando entre o número 2 e o número 7. O X é maior ou igual a 2, menor ou igual a 7. Traduzindo, você então coloca o seguinte: X maior ou igual a 2. Como é maior ou igual, começa pelo número 2. Coloca o número 3, coloca o número 4, coloca o número 5, coloca o número 6. Ele tem que ser menor ou igual ao número 7. E aí nós terminamos pelo 7, porque pode ser igual ao número 7. Esse conjunto A, na realidade, é esse conjunto que você vê aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ô Johnny, sabe o que eu pensei? Que essa parte aqui ela não tem utilidade nenhuma. Claro que tem. Porque você veja só, como
Como que eu vou saber se os números precisam ser redondos ou se podem ser quebrados? Eu não tenho como adivinhar, concorda comigo? Para que eu saiba se são números redondos ou se também podem ser números quebrados, ou a regra, perdoe, a propriedade, ela tem que nos dizer. Essa partezinha aqui, ela nos garante que os números envolvidos não podem ser quebrados e não podem ser negativos também. Por isso que ela está aqui e ela é muito importante. Veja um outro exemplo e com o passar dos exemplos eu vou piorando aqui, evidentemente, e eu vou variando as situações para que você fique preparado para todas elas. Claro que a cada exemplo que eu dou agora, você já pode olhar ali e tentar imaginar quem serão os elementos. Fechou? Então dê uma olhadinha comigo lá. Traduza o conjunto A igual X, tal que, essa barra aqui é tal que, X tal que, X pertence aos naturais, tal que, ponto e vírgula, X é maior que 1, menor ou igual a 5. Aqui na realidade, essa barra aqui é o tal que. E esse ponto e vírgula você lê como se fosse um conectivo E. É assim que nós vamos ler a questão. Então veja só. O nosso conjunto é formado pelo X. Quem é esse X? Regra número 1. Esse X é um número natural. Ao dizer que é um número natural, bem, ele não pode ser quebrado, ele não pode ser negativo. Fechou. Agora você continua com o seguinte. O valor do X é maior do que 1, menor ou igual ao número 5. Agora você então traduz para nós assim, ó. O conjunto A vai ser igual. Eu não posso colocar o número 1, porque o X é estritamente maior do que 1. Quem é o primeiro número redondo maior do que 1? Número 2. Aí você continua, número 3, número 4, número 5. Ô John, peraí. Por que você não colocou 1, mas colocou o 5? Porque no 1 não tem o risquinho de igual. No 5 tem o risquinho de igual, por isso que eu coloquei o número 5. O conjunto A que eu havia passado, traduzindo ele, significa 2, 3, 4 e o número 5. Nós avançamos e aí pode acontecer também, essa situação que você vê agora, essa é muito comum. O conjunto A vai ser igual a X, tal que X pertence aos naturais e, além disso, o X é menor ou igual ao número 10. Pois muito bem, o nosso conjunto A é formado pelo X. A primeira regrinha que eu passei, esse X pertence aos naturais, não pode ser quebrado e não pode ser negativo. E a segunda regra diz que o valor do X é menor ou igual ao número 10. E aí você começa então com o seguinte. Não pode ser quebrado, não pode ser negativo. E precisa ser menor ou igual a 10. São esses valores aqui, ó. 0, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e o número 10. Veja que eu começo pelo 0, porque o 0 não é negativo, portanto eu posso começar por ele. São sempre números redondos e o último é o número 10. Como nesse caso, está aqui o sinal de menor ou igual, aí eu posso colocar o número 10. Cuidado com essa linguagem aqui, ó. Mudei uma coisinha importante agora. Traduza o conjunto A. X, lembra a barrinha aqui? Essa barrinha significa tal que, de forma que, e agora eu vou explicar quem é o X. X pertence aos números inteiros e, além disso, o X é maior ou igual a 2, menor ou igual ao número 3. E aí apareceu essa letra Z aqui na sua questão, certo? Johnny, o que significa essa letra Z? Essa letra Z significa números inteiros. A letra Z, ela representa, ela simboliza o conjunto dos números inteiros. Legal. E quem são esses números? São os números redondos, podendo ser positivos, mas também podendo ser negativos. A diferença entre naturais e inteiros é: os números naturais, eles são redondos e nunca negativos. Os números inteiros são redondos e também podem ser negativos. Basicamente é isso aqui, ó. Eles começam lá no menos infinito, aí começa lá menos 5,
aí menos 4, aí nós temos menos 3, aí aparece menos 2, aparece menos 1, aparece 0. A partir do 0 começa agora a aumentar. Esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros. Beleza. Então, o que eu estou dizendo é que os números do conjunto A são números que vêm daqui. Quer dizer que são todos? Não, não quer dizer que são todos. Mas são números que saem daqui. Quais? Aí você começa. Maiores ou iguais a menos 2, menores ou iguais a 3. Basicamente, o que eu falei para você é isso aqui, ó. Começa pelo menos 2, vai até o menos 3. Daqui, aliás, até o número 3. Essa regra representa esses elementos aqui. Começando pelo menos 2, terminando no número 3. Aí você começa lá, traduzindo o conjunto, fica menos 2, aí fica menos 1, daí fica 0, daí agora eu coloco o número 1, coloco o número 2, coloco o número 3. Pronto, temos a tradução bonitinha do nosso conjunto. Continuo contigo, o próximo exemplo que eu trouxe, esse aqui é um exemplo dos mais pesados. Já vou aumentar o nível de complexidade agora. Dê uma olhadinha nessa linguagem aqui, ó. Traduza o conjunto A igual X. X representa os elementos do nosso conjunto. Aí eu tenho a barra tal que, de tal forma que, e agora eu vou explicar. Primeira explicação que eu dou para você. X é igual a 2K. Meu Deus, prof, não entendi nada. Para eu saber o valor do X, eu tenho que fazer o valor da letra K, só que vezes 2, tá? E aí? E quem que é essa letra K? Essa letra K pertence aos números naturais. Esse tipo de linguagem é muito comum, não se assuste. Eu vou te explicar como que isso funciona, certo? Então você tem que pensar primeiro assim, ó. Quero que você olhe para essa última parte que está aqui. A letra K pertence aos naturais. Significa dizer que a letra K ela será formada por esses valores aqui, ó. Letra K, ela pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e assim sucessivamente. Quando eu falo que a letra K pertence aos naturais e eu não falo mais nada, é que a letra K pode ser qualquer um deles, todos eles, infinitamente. Beleza. Agora você traduz o conjunto. O valor da letra A, o nosso conjunto A, será formado por... Use agora essa equação, use essa equação aqui. Você vai colocar no valor da letra K cada um dos elementos. Eu pegarei para nós essa equação, colocarei aqui ao lado, e aí você enxergará o que eu estou falando. O valor do X vai ser igual a 2 vezes o valor da letra K. Qual é o primeiro número que a letra K poderia ser? 0. Então você colocaria X vai ser igual a 2 vezes. O primeiro número que a letra K poderia assumir é 0, portanto, 2 vezes 0. 2 vezes 0 é igual a 2. O primeiro elemento é o número 2. Qual é o segundo número que a letra K poderia ser? Poderia ser o número 1. Então você... Agora que eu vi aqui, né? 2 vezes 0, prof, não é 2. 2 vezes 0, Johnny, é 0, claro, né? Vou arrumar aqui, ó. 2 vezes 0, prof, ó. 2 vezes 0 dá 0. Então agora eu coloco 0 lá. Beleza, agora continuando, ó. O segundo valor que a letra K poderia assumir é o número 1. Então você vem aqui e coloca 2 vezes 1. 2 vezes 1 fica 2. O próximo valor é o número 2, vírgula. O próximo número que a letra K poderia assumir é o número 3. Então você vem aqui, é o número 2, perdoe. Então você vem aqui, substitui o número 2. 2 vezes 2 é 4. O conjunto A também possui o número 4.
O próximo valor que a letra K pode assumir é o número 3. Então, você vem aqui, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, o próximo número é o número 6. O próximo valor que a letra K poderia assumir é o número 4. Você, então, substitui 2 vezes 4, 8. O próximo elemento é o número 8. E esse processo continua infinitamente. Perceba que você traduziu o conjunto A e no lugar da letra K, você colocou todas as possibilidades. Uma vez que nós sabemos que a letra K pertence aos números naturais, nós vamos colocar no lugar dela todas as possibilidades possíveis. Por isso que eu coloquei K igual a 0, aí deu uma resposta. K igual a 1, deu outra resposta, e assim por diante. Veja mais um exemplo e você compreende melhor, eu acho. Ó, olhe para isso aqui. E outra coisa, valorize a sua evolução, sempre. Tenha autoestima e valorize a sua aprendizagem. Olhe para isso aqui e responda antes de continuar. Você tem tranquilidade para lidar com isso aqui? Será que você acha isso aqui alguma coisa fácil? Será que antes dessa aula, antes de você resolver e decidir assistir a essa aula, você saberia responder ou se assustaria com essa linguagem? Ou colaria as placas olhando aquele troço ali? A partir de agora, você está aprendendo o que você olha, como que eu olho para essas questões. Valorize cada passo que você dá. Não seja aquela pessoa chata que aprende e nunca dá valor para as coisas. Aí você veja lá o que acontece agora. O conjunto A é igual a X. Tá, mas quem que é o X? Olha a barrinha aqui. A barrinha significa, vou explicar para você. E aí nós começamos com o seguinte. Para você calcular o valor da letra X, nós temos uma equação. K que multiplica K mais 2. É assim que você calcula o valor do X. Só que essa letra K, ela pertence aos números inteiros não negativos. E aí eu preciso que você tome cuidado com o seguinte. Essa linguagem aqui, ó, Z+, ela não representa os números inteiros positivos. Essa linguagem Z+, ela representa os números, atenção para a linguagem correta aqui. Por mais que dá um comichão de você falar assim, Johnny, mas tem um Z+ aqui. Eu tô morrendo de vontade de falar inteiros positivos, mas tá errado. Não é inteiros positivos, é números inteiros não negativos. Ai, prof, que frescura, hein? Ai, vocês professores de matemática, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sabe por que não? Quando nós falamos inteiros positivos, eu não posso colocar o 0 ali. Porque inteiros positivos só pode ter número positivo. E o 0, ele não é positivo. Não é negativo, ele é neutro. Então eu não poderia colocar o 0. Quando eu digo inteiros não negativos, agora eu posso colocar o 0. Por isso que não dá na mesma. Se eu dissesse inteiros positivos, nós não poderíamos colocar o 0. A linguagem correta é inteiros não negativos. Sendo assim, nós podemos começar pelo 0. Por isso que você começa assim, ó. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Não dá na mesma, aprenda a linguagem correta. Agora vejamos lá. A equação que eu passei para você é essa aqui, ó. X é igual a K vezes K mais 2. Colocarei aqui. X vai ser igual a K que multiplica K mais o número 2. Beleza. Quem eu vou colocar no lugar da letra K? Primeira possibilidade, você coloca o número 0. Aí eu vou lá para você. Valor do X vai ser igual. Aí eu coloco 0 aqui e coloco 0 aqui, porque são duas vezes aqui a letra K. Vai ficar 0,
que multiplica 0 mais 2. Essa multiplicação, obviamente, ela vai dar 0. Significa dizer que o primeiro elemento do conjunto A é o número 0. Ah, beleza. Aí agora, ó um detalhe importante, quer ver? Ó? Cadê a chave aqui no começo? Obrigatoriamente temos de colocar a chave. Começamos pelo número 0. Qual é a segunda possibilidade que eu tenho que colocar no lugar da letra K? Número 1. Então você vem aqui agora, no lugar da letra K coloca 1, no lugar da letra K coloca 1. Essa multiplicação dá como resposta 3. Aí você coloca para nós, o próximo elemento aqui é o número 3. O próximo valor que eu coloco para você aqui é o número 2. Então você apaga, 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 K número 2, K número 2. Aqui dentro fica 2 mais 2 é 4, 4 vezes 2 fica número 8. Aí o próximo valor é o número 8. O próximo número que eu posso colocar aqui dentro é o número 3. Então você vai lá, no lugar da letra K, você coloca o número 3. 3 mais 2 são 5, 5 vezes 3 fica número 15. O próximo elemento é o número 15 e assim consecutivamente. Então é importante que você entenda o seguinte, ó, quando começa aqui x, você vai ter que calcular os valores do x. A letra K, ela é um auxiliar. O que você está calculando é o x. A letra K é um auxiliar para calcularmos o valor da letra x. Nós avançamos. E aí eu tenho agora um outro tipo de possibilidade. É quando o autor cria uma regra através de uma equação. Ele cria para você um conjunto cuja propriedade é uma equação, que poderá ser do primeiro grau, mas também poderá ser do segundo grau. Veja aqui alguns exemplos e você vai entendendo então, tá bem? Veja só. Traduza o conjunto A igual x, e aí de novo, ó. Quando aqui no começo aparece x, nós vamos ter que determinar quais são os valores da letra x. Aí continua, x pertence aos inteiros, a letra x obrigatoriamente deverá ser um número inteiro, não pode ser quebrado, e, além disso, a letra x tem que satisfazer isso aqui, ó, 2x mais 3 é igual ao número 15. Prof, é uma equação isso aí, cara. É mesmo, ó. 2x mais 3 é igual ao número 15. Qual é o número que você coloca no lugar do x que vai dar 15 no final? Para que você descubra esse valor, você literalmente resolve essa equação. 2x mais 3 é igual ao número 15. Você agora isola a letra x. 2x vai ser igual, deixa o número 15 e esse 3 que está somando passa subtraindo. Vamos ter então que 2x vai ser igual a 12, claro, né? O 2 multiplicando passa dividindo, o valor do x vai ser igual a 6. O número que você coloca no lugar do x, para que no final dê igual a 15, é o número 6. Nesse caso, o conjunto A é formado por um único elemento. Esse único elemento é o número 6. Pronto, é assim que você faz. Cuidado! Quando você perceber que existe uma equação aqui dentro, você resolve a equação para saber quem são os elementos. Olhe para esse outro caso bem interessante que eu trouxe para você. O conjunto A é formado pelo x. Bem, temos que descobrir quem é esse x a partir de agora. Aí eu trouxe uma primeira regra para você. Esse x, ele obrigatoriamente tem que ser um número inteiro. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas tem que ser inteiro. E aí, como que eu determino o valor desse x? Resolvendo essa equação aqui. 3x menos 1 igual a 12. Bom, para que eu descubra o valor do x, eu tenho que resolver então essa equação. 3x menos 1 igual ao número 12. Só que aí é o seguinte, 3x vai ser igual a 12, esse menos 1 passa positivo, fica mais 1.
3x vai ser igual ao número 13. O valor do x vai ser igual a 13. Esse 3 multiplicando passa dividido por 3. O valor do x vai ser igual, 13 por 3 dá 4,333 dízima periódica. Perceba que a única possibilidade para o valor do x é 4,333 infinitamente. Só que aí nós temos um problema. Qual é o problema? Nós temos uma contradição. Porque a primeira informação dizia que o x tinha que ser um número inteiro. E agora nós descobrimos que o x, a única possibilidade, é esse valor, que não é inteiro. Então, pera um pouquinho. O x só poderia ser esse número. Porém, por não ser inteiro, esse valor não serve. Tá, mas e agora? Quais são os elementos do conjunto A? Nenhum. O conjunto A é denominado um conjunto vazio. Ele deu uma equação. A equação que ele deu quando você resolve dá um número quebrado. Mas no começo da propriedade, no começo da descrição, ele diz que não podia ser quebrado, só poderia ser número inteiro. Significa dizer que esse conjunto, ele não possui elementos. Esse conjunto, ele é um conjunto vazio, é um conjunto sem elemento nenhum. Fechou? Próxima situação, próxima possibilidade, é essa que você vê aqui. Também pode acontecer de ser um número, de ser uma equação do segundo grau. Olhe com calma aqui, ó. O conjunto A é formado pelo x, beleza. Esse x, ele obrigatoriamente tem que pertencer aos números inteiros, beleza. E para que você saiba o valor do x, é importante que você resolva essa equação. X² menos 5x mais 6 igual ao número 0. Perceba que quando nós temos essa equação aqui, você poderia resolvê-la por soma e produto e também poderia resolvê-la por fórmula de Bhaskara. Veja só. A essa altura do nosso curso, nesse momento do curso, você já viu as aulas que já estão no curso de equação do segundo grau. E eu treinei você muito bem, treinei você passo a passo, para que você saiba resolver esse tipo de equação. Então não vou gastar energia agora resolvendo equação. Eu vou colocar aqui as duas respostas. Se bater alguma dúvida, volta no curso e assiste de novo lá as várias aulas que eu já coloquei sobre equação do segundo grau, tá bom? Quando você resolve essa equação, você descobre que um dos valores do x é 2 e a outra possibilidade é o número 3. Temos duas hipóteses para essa resposta. Significa dizer que o conjunto A terá dois elementos. Essa equação possui duas soluções. Se essa equação possui duas soluções, o nosso conjunto possui dois elementos. Aqui nós temos uma situação onde, para descobrir os elementos, nós tínhamos que usar uma equação do segundo grau. Veja que nessa aula eu trouxe a você os aspectos mais básicos sobre o assunto conjuntos, os aspectos mais iniciais e especialmente dê atenção com a linguagem matemática envolvida na teoria de conjuntos. Por enquanto era isso, aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.